Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo e eu gostaria muito de agradecer aos novos inscritos aqui no nosso canal e gostaria de pedir, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu joinha, deixe seu like, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, tá bom? Hoje estaremos falando sobre uma mulher muito corajosa, uma mulher que lutou e que perseguiu os sonhos dela e que fez com que a promessa de Deus se realizasse. Então, nós estaremos falando hoje sobre Tamar. Muitos ouvem esse nome e ainda cria muita discussão em relação a ela, porque algumas pessoas consideram a atitude dela errada, outras consideram a atitude dela certa, outros consideram que ela foi muito ousada, e nós vamos juntos aprender a respeito dela. Mas eu gostaria que você deixasse aí nos comentários o seu ponto de vista, o que você pensa, como que você olha para essa mulher, o que você vê ao ler a história dela, tá bom? Alguns já conhecem a história, Outros ainda não conhecem, então eu vou resumir. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 38, fala sobre Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó. E ele se casou e teve 3 filhos, Onã e Selá. Todo homem procurava, uma esposa para o seu primogênito, ou seja, era o filho querido, era o filho mais esperado, era a honra para o pai, era a honra para a família. Então, ele foi procurar uma mulher e ele encontrou essa Tamar e trouxe Tamar para ser esposa do filho mais velho, de Er. Só que a palavra de Deus diz que ele era mau, ele era perverso e Deus matou a Er. Então, Tamar ficou viúva. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a Bíblia relata e diz que ele era mau, que ele era perverso, como será que ele tratava a esposa dele, Como será que ele tratava a Tamar? Com certeza ele devia maltratá-la, com certeza ele devia ser grosso com ela, mas a Bíblia não relata que ela gritou, que ela esperneou, não. Diz que ele era mau e Deus o matou. Então agora ela era uma viúva e sem herdeiro, sem filhos. Mas naquela época havia a lei do levirato, que a esposa, o filho, o marido morre, então ela teria que se casar com o irmão mais novo, ou seja, com o cunhado, Para que viesse dar continuidade à herança aos filhos. Então Tamar casou-se com Onã. Só que, por sua vez, Onã também era mau, ele era orgulhoso, egoísta. E ele pensava assim, eu não vou deixar que o meu sêmen sirva como herança para o meu irmão falecido. Ele foi egoísta, então todas as vezes que ele coabitava com Tamar, ele jogava o sêmen na terra. E Deus também viu que isso era mal, então Deus também foi e matou Onã. Então, mais uma vez, lá estava Tamar, viúva e sem um herdeiro. Sem filhos, E o único que sobrou agora seria Selá, só que ele era uma criança ainda, ele era muito jovem. Então Judá chega e fala, olha, Tamar, você vai para a casa dos teus pais, você fica lá, quando Selá for maior, for homem, aí você se casa com ele para dar continuidade à descendência, Só que o tempo passou, ela foi para a casa dos pais, ela obedeceu o sogro, mas ele não cumpriu a promessa que era dar a Selá. Então, a esposa de Judá veio a falecer e ele sobe a uma outra cidade. E alguém corre lá e avisa, olha, Tamar, o seu sogro vai subir a uma cidade, a tosquiar. Explicou para ela o que ia acontecer. Então, o que ela fez? Ela se despiu, ela tirou as vestes de viuvez e colocou vestes de meretriz, de prostituta. E ela se pôs ao caminho onde ela sabia que o sogro dela passaria. Ali ela teve uma trajetória, ela teve uma estratégia, ela teve ali, a hora que ela começou a perseguir a promessa de Deus para ela. Quando Judá encontrou aquela meretriz, logo ele se aproxima, não a conheceu porque ela estava com um véu, com o rosto coberto. E naquela época havia várias formas de se vestir, A mulher casada, a meretriz, a viúva, a solteira, todas tinham uma forma de se vestir e assim elas eram conhecidas. Então Judá não percebeu que ali era Tamar, sua nora. E aí quando ele se sentiu seduzido e convidou ela para se deitar com ele, ela logo perguntou, o que você vai me dar? O que você vai me dar para que eu venha coabitar com você? Aí ele fala que vai dar um cabrito
E ela fala, tá bom, você vai me dar um cabrito, mas eu preciso de algo, de uma certeza, um penhor. Então, ela pede o cajado, o cordão e o selo. Ali ela está pedindo a identidade dele, ela está pedindo a autoridade dele, tudo que ele era estava ali naqueles itens. Então, aquilo era uma segurança para ela. Porque se depois, claro, ela queria engravidar, ela queria ter uma descendência que fosse dos filhos de Judá. Mas como ele prometeu selar e ainda não tinha dado, como o primeiro faleceu, o segundo faleceu, ela estava esperando e ela viu que aquilo que ele prometeu ele não ia cumprir. Então, ela resolveu tomar uma atitude. Ela subiu, se vestiu de meretriz, se deitou com Judá e ela veio a engravidar, com o CB de Judá. Então, ela voltou para a casa dela, depois disso, levou todos os pertences com ela. Ali era a garantia dela, né, de salvação, porque ela sendo viúva e aparecer grávida, com certeza, todos iriam julgá-la, todos iriam apedrejá-la. Então, o que ela fez? Ela voltou para a casa dos pais, se vestiu de viúva de novo. E depois, passado 3 meses, as pessoas começaram a ver a barriga dela crescer. Correram lá, olha, Judá, a sua nora, Tamar, tá grávida, olha lá, ela adulterou, ela não soube esperar. E aí todo mundo julgando Tamar. Então Judá, de imediato, já disse, traz ela, vamos queimá-la, né? Ele estava errado, porque ele sabia que prometeu e não cumpriu. Então, vamos queimar, vamos queimar. É muito fácil julgar ela errou, né? Ela tá errada. Ele ficou viúvo, ele saiu para se prostituir com uma prostituta, com uma meretriz. Ele prometeu dar o filho mais novo, não deu, mas ela tá errada, vamos queimar ela agora. Quando ela chega, ela logo mostra, tudo bem, você pode me queimar, mas de quem eu concebi, quem é o pai do meu filho, está aqui, esses pertences. Ali era a garantia dela. Aquelas peças, aqueles itens, era a garantia da salvação dela. Era a garantia que ela teria de que os filhos dela seriam cuidados, que ela estaria bem. Olha como ela foi inteligente, olha como ela foi corajosa. Né? Ela não sentiu medo, o que vão pensar, o que vão dizer. Ela foi corajosa, ela tomou uma atitude de fé, de ousadia. Então, Judá, diante daquela situação, disse, bem mais justa é ela do que eu. Então, assim, ele reconheceu que ela foi justa. Por quê? Era algo que ele tinha prometido e que ele não cumpriu. Então, ela foi atrás, ela foi em busca daquilo que era promessa. Ela foi em busca daquilo que ela estava esperando há muito tempo e que não acontecia. Então, às vezes, a gente fica assim, esperando em Deus, vai cair do céu, uma hora vai acontecer. Não, nós temos que tomar atitudes ousadas, nós temos que usar a nossa fé para que através da nossa fé nós possamos fazer com que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. E olha que bacana, terminando aqui no capítulo 38, não se ouve mais falar de Tamar, né? A passagem que fala dela, que se refere a essa, é essa muito forte de Gênesis 38. Mas se você for lá no Novo Testamento, no primeiro capítulo lá de Mateus, você vai ver na árvore genealógica do Senhor Jesus o nome de Tamar, que Judá e Tamar tiveram Pérez e Zerá. E dali veio a linhagem do rei Davi até o Senhor Jesus. Então, olha que importante, uma pequena atitude, uma coragem, uma disposição de agir, de perseguir o sonho, de perseguir a promessa de Deus, de não desistir, de perseverar, fez com que, olha, tanto tempo se passou e lá no Novo Testamento está o nome de Tamar, na árvore genealógica do Senhor Jesus. Olha que importante, uma atitude de fé. Ela usou a coragem, ela usou a força dela, tomou uma atitude e Deus a honrou. Deus fez com que ela concebesse a promessa de Deus para a vida de Judá. Porque o diabo tenta impedir, colocando as circunstâncias, colocando os problemas, até pessoas dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo. Mas ela não desistiu, ela perseguiu a promessa de Deus. E através da coragem dela, ela fez com que as promessas, os projetos de Deus que ele tinha para ajudar, viesse a se cumprir através da coragem dela. Então esse vídeo fica aqui para você, que você tenha coragem para perseguir os seus sonhos, para perseguir aquilo que é promessa de Deus para você. Não tenha medo,
peça ao Espírito Santo que ele te dê ousadia e para que você tenha uma estratégia e assim não desista, para que possa realizar e conquistar as promessas de Deus para sua vida, tá bom? Deixa aqui esse vídeo para sua meditação, que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal!